A criada. Por que você não me disse? Sussurrei para Espen. Mal se ouviam as palavras por conta do ruído do avião. De repente, ele tinha se tornado inalcançável de novo. Eu era capaz de listar as idades e manias de cada um dos irmãos dele, contar a história por trás da longa cicatriz em seu braço e explicar em detalhes a saudade enorme que ele sentia do pai. Mas, agora que eu sabia a verdade, tudo isso parecia falso. Apesar das 3 semanas de conversas intermináveis e beijos escondidos, era quase como se eu não o conhecesse. Eu mexia na costura do uniforme, nervosa, depois de todos os vestidos lindos que tinha usado na casa do Singer e até das roupas antigas da senhorita América. Os trajes de trabalho pareciam ásperos demais, sempre bem pensados, sempre engomados, sem folga para brincar, dançar ou sequer dar um abraço. Apenas mais uma jaula. Eu estava com medo de colocá-la numa situação embaraçosa. Dava para notar que havia mais coisas que ele queria dizer. Ele costumava ser tão confiante. Essa era uma das muitas características que me atraíram nele. E também uma das nossas diferenças mais marcantes. No geral, eu achava que éramos parecidos, dedicados quase até demais, o tipo de gente que os outros subestimam porque demoramos para organizar os pensamentos, o tipo de gente que mantém algumas partes de si escondidas nas sombras. Mas ele tinha confiança, era determinado, assumia riscos. Eu queria ser tão corajosa quanto ele, tão corajosa quanto a senhorita América, o primeiro amor dele. Arrisquei uma espiada no rosto dele e consegui notar sua frustração. Me apaixonar por você era a última coisa que eu esperava que fosse acontecer, ele disse, e eu já perdi alguém especial para mim uma vez. Passei os olhos pelo corredor do avião, só consegui enxergar um pedaço do cabelo da senhorita, que o enrolava nos dedos, preocupada, especial para mim. Voltei a encará-lo. Ele continuou. Achei que você não ia querer ficar comigo se soubesse que a última garota de quem gostei é a mesma que você veste toda manhã. As lágrimas despontaram em meus olhos, mas lutei contra elas. Eu as tinha segurado tantas vezes nos últimos tempos e graças a Espen. Eu te contei tudo, balbuciei, ainda contendo a dor. Foi terrível dizer o quanto já estive perto da felicidade, o quanto me senti arrasado no palácio, o quanto gostar de você arruinou minha relação com Anne e Mary. Elas não têm nada a ver com a gente, ele rebateu rápido. Elas têm tudo a ver com a gente. E ela também, acrescentei, apontando com a cabeça na direção da senhorita América, assim como sua família, o príncipe e o meu pai, porque vivemos com eles, Espen. Não dá para ter um relacionamento numa bolha. Ele não sobrevive. Espen piscou algumas vezes, como se minhas palavras tivessem atingido um dos cantos mais distantes do seu coração. E então, balançou a cabeça. Você tem razão, e é por isso que precisa saber. Não importa o quanto eu tenha desejado que desse certo, aquele relacionamento não ia durar. Ele nunca viu a luz do dia. Nem o nosso, suspirei, me negando a desviar o olhar. Nós dois tínhamos que assumir a responsabilidade pelo que éramos e por tudo o que havíamos construído, e pela rapidez com que isso desmoronava. Pensei que era melhor assim, no começo pelo menos, mas não quero que continue desse jeito. Eu estava tão cansada de desculpas, elas pareciam chover de toda parte. Você não pode se apaixonar por causa da sua casta, não pode ficar com a sua mãe porque ela está doente, não pode se sentir segura porque nenhum palácio é suficiente para proteger você. Um motivo bobo atrás do outro, formando um muro entre mim e uma vida com qualquer tipo de alegria. O que eu posso fazer, Lucy? Ele implorou baixinho. Diga o que você quer. Virei para ele. A verdade. Espen se endireitou na cadeira, como se preparando. Eu não sabia se existia alguma pergunta que ele tivesse medo de escutar, mas comecei com aquela que eu tinha mais medo de fazer. Você ainda a ama? Ele começou a negar com a cabeça, quase que na mesma hora, mas eu o detive. Não me diga o que você acha que eu quero ouvir. Não tente me proteger. Conte tudo. Um guarda levantou a cabeça por cima do assento, algumas fileiras atrás, o que me fez ficar em silêncio de novo, olhando para Espen e esperando. Ele engoliu em seco.
Acho que parte de mim sempre vai amá-la. Não consigo me livrar do impulso de lutar por ela, de salvá-la. Não sei se é um amor romântico, mas sei que está aqui. E sei que quando o príncipe se casar com ela, o que com certeza vai acontecer, não vou aceitar bem, porque é difícil ver uma coisa que você queria desaparecer. Baixei a cabeça, claro, mas sei também, ele prosseguiu, que se ela quisesse ficar comigo de novo, eu passaria todos os dias relembrando este momento com você e me perguntando: e se? Levou anos para ela ter esse efeito sobre mim. Com você, foram semanas. Senti minhas bochechas ficarem vermelhas. Eu queria tanto acreditar que eu estava tão presa a ele quanto ele estava preso a mim. Ela tentaria? Ela pediria para voltar? Na casa dela, a senhorita América tinha berrado que a relação dela com Espen era passado, mas se isso era verdade, por que os dois pareciam tão sensíveis ao assunto? Ele pensou por um instante antes de responder. Não, ela vai se casar com o príncipe. Aproximei o rosto. Isso é a escolha do príncipe, não dela. Você está pressupondo que Sua Alteza vai pedir a mão dela. Mas, e se ele não pedir? Ela então ia querer você? Ela tem algum motivo para acreditar que você estará à espera? Eu conseguia ver nos seus olhos que ele não queria responder. Por fim, ele acabou fazendo que sim com a cabeça. Me afastei, enterrando o corpo no encosto do assento. Anne tinha razão. Mirei muito alto. Lucy, Espen suplicou. Lucy, olhe para mim. Suas palavras eram carinhosas, cheias dos nossos segredos. Implorava para eu não desistir. E eu havia sentido tudo aquilo. A maneira como ele me fazia rir e a sensação dos seus dedos acariciando minhas bochechas, o tom doce e áspero de sua voz no meu ouvido, as piscadelas que ele me lançava discretamente nos corredores. Reuni meus últimos fragmentos de força e o encarei. Por favor, não fale comigo com tanta intimidade, senhor. Não desejo, de forma alguma, me envolver com um homem comprometido. Tomei vários fôlegos descompensados, lutando para me manter inteira. Virei o rosto para a janela, observando o trajeto rumo ao nosso ensolarado lar. Não queria pensar nas complicações da nossa convivência no palácio, então me concentrei no momento, no aqui e no agora. Se eu conseguisse suportar cada minuto, poderia vencer todos. Lucy, ele insistiu, prometo a você que vou dar um jeito nisso, agora. E eu ouvi levantar e arregalei os olhos quando vi caminhar para trás, em direção à senhorita. Agora, mas céus, o que ele poderia dizer a ela agora? Ele ia contar sobre nós? Será que ela me odiaria? Não, ela não podia. Estive ao lado dela por meses, cuidei dela depois das humilhações e da perda de sua amiga mais íntima. Eu tinha feito sacrifícios por ela, e ela por mim. Nenhuma outra garota da elite teria pensado na possibilidade de arrastar as criadas para o abrigo reservado à família real. A senhorita América não hesitou. Eu tinha apoiado a cabeça no ombro dela na noite de sua apresentação. Ela me vestiu com suas roupas como uma irmã. Ela me defendeu. Meu coração palpitou com a esperança impossível. A senhorita poderia se alegrar por mim. Por um belo instante, fui consumida por uma ansiedade radiante. Talvez eu tivesse sofrido por nada. Ouvi o barulho de alguém sentando. Era Espen, uma fileira atrás de mim, do outro lado do corredor. Ele não me olhou. Ele não fez nada. Então, ele não estava livre. Nem eu. Dentro do palácio, parei atrás da minha senhorita. Grata por outra pessoa ter vindo pegar o casaco dela, eu temia que ela pudesse ler meu olhar se me aproximasse demais. Espen se afastou para falar com o superior e a senhorita América foi conduzida até uma recepção de boas-vindas. Ninguém notou quando escapei para o grande salão. Dali, poderia seguir para o corredor através de uma porta lateral e voltar a ser invisível. Tentei não deixar a frustração tomar conta de mim. Pelo menos eu tinha casa, meu pai ainda estava por perto. Eu havia provado o amor 2 vezes na vida. Não durou, mas era mais do que Mary e Anne jamais tiveram. Eu deveria ser grata. Mas eu estava cansada de agradecer por uma vida vivida pela metade. Segui pelas escadas para o andar de baixo. Quando cheguei ao fim, notei que a sala de convivência estava vazia. Eu estava só. Afinal, desabei sobre uma das cadeiras antigas, frágil e poída, e deixei
virem as lágrimas. Enterrei o rosto entre as mãos, tentando segurar e soltar tudo ao mesmo tempo. Deus, como doía! Doía pensar nos lábios dele e nos meus, em todas as possibilidades que ele me sussurrara em cômodos escuros. Ele parecia tão real, tão possível, mas eu estava me enganando. Tinha sido tão fácil me agarrar a ele depois de anos de tristeza. Fora como o brilho da estrela do norte, no meio da noite. Simplesmente não era para ser, não para alguém como eu. Não importava, era hora de me livrar das esperanças a que eu tinha me apegado e encarar o que estava por vir. Eu trabalharia como criada até não ser mais considerada bonito bastante ou apto bastante para ser um dos rostos do palácio. Quando isso acontecesse, eu passaria a fazer parte da equipe da lavanderia, cuidaria do meu pai até o fim de seus dias e dedicaria a vida a serviço da coroa. Isso era tudo o que eu tinha. Lucy, levantei a cabeça com tudo. Espen tinha se aproximado sem eu perceber. Secando as lágrimas, levantei e comecei a caminhar em direção ao alojamento das criadas. Por favor, me deixe em paz. Isso só vai piorar as coisas. Eu tentei falar com ela, mas ela está com medo de enfrentar Maxon. Ela não está pronta para ouvir. De manhã, garanto que ela vai saber que já segui em frente. Se você tem um pouco de consideração, não faça isso comigo. Você sabe que já sofri bastante. Não preciso de outra mentira. Eu já tinha caminhado até o meio da sala quando Espen agarrou meu braço e me obrigou a encará-lo. Não é mentira, Lucy. Eu queria acreditar, aceitar a expressão em seu rosto como verdade, mas como poderia, se ele tinha guardado esse segredo, se ele tinha prometido dar um jeito e fracassado? Vou odiar você para sempre por partir meu coração. Jurei, mas você sabe o que é pior? Espen negou com a cabeça. O pior é que vou amá-lo para sempre também. Você salvou minha vida. Eu estava me escondendo dentro de mim mesma e você me fez parar com isso. Essa é a pior parte. Ele regalou os olhos. Pasmo. Como? Como salvei você? Dei de ombros, simplesmente por existir. Você perdeu seu pai, eu perdi minha mãe. Nós dois tivemos que nos virar com quase nada. Vimos os rebeldes de perto. Fomos obrigados a guardar muitos segredos. Mas você não se deixou abalar por isso. Pensei que se você podia se manter forte, eu também podia. Olhei para cima, com ódio de mim mesma por ter tanta vontade de ver o rosto dele. Fiquei chocada ao ver seus olhos, cheios de lágrimas. Minha mãe nasceu 4, ele confessou, abriu mão de tudo para ficar com meu pai. Às vezes, eles conversavam sobre o começo do casamento, sem casa, mas com um sorriso no rosto. Ele balançou a cabeça, seus lábios quase se ergueram no sorriso. Ele abriu mão de tanta coisa por ela. Espen retomou. Usava sapatos quase sem sola, mas então dobrava a esquina e lhe comprava uma laranja. Ela adora laranjas. Quando ela tinha que trabalhar, mas estava doente, ele cumpria as tarefas dela e as dele, mesmo que isso significasse passar dias sem dormir. E minha mãe foi abandonada pela família, trocou uma vida limpa e segura por um apartamento abarrotado de crianças, e depois ele morreu, e ela continuou a se sacrificar. Espen parou, talvez triste por ela ou pelo pai, talvez apenas por si mesmo. Ver o lábio dele tremendo era demais para mim, e voltei a chorar. Então, esse é o único tipo de amor que conheço na vida. Quando você ama alguém, você sacrifica, e eu me negava a deixar os outros se sacrificarem por mim. Ele insistiu, pondo um dedo no peito. Eu queria ser o herói. América e eu brigávamos o tempo todo por causa disso. Ela estava disposta a descer uma caça por mim, mas eu não queria deixar. Eu queria ser o único a ceder, o único provedor, o único protetor. E então me dei conta de que de alguma forma tinha conseguido isso sem fazer nada. Espen ergueu os braços e os deixou cair, como se estivesse muito cansado. E você provavelmente não faz ideia, ele sussurrou, mas fez o mesmo por mim. Enxerguei-o, todo embaçado por causa das lágrimas. Como assim? Ele enlaçou os dedos nos meus. Todo dia, você diz ou faz alguma coisa que me desafia e me transforma. Você acha que anda, Lucy? Pois eu acho que você voa. Você se vê de uniforme? Eu vejo você numa capa. Você é uma heroína da natureza mais discreta e autêntica. Olhei fixamente para o chão. Ninguém falava de mim daquela maneira. Eu era apenas uma criada.
Apenas uma 6. Não era importante. Senti os dedos dele soltarem minha mão e segurarem meu queixo, pedindo, não forçando, que eu olhasse para ele. E olhei. É por isso que você não pode desistir. Heróis não desistem. Tentei disfarçar o sorriso mordendo a bochecha. Você me tornou melhor e eu quero ser melhor por você. Quero ser melhor com você. Me equilibrei na ponta dos pés e encostei a testa na dele. Mas você já é o melhor, Espen. Do jeito que é. A respiração dele vacilou. Isso significa que estou perdoado? Quero ser sua, desabafei. Você sabe, desde o começo. Ele sorriu e havia uma ponta de malícia nesse sorriso. Verdade, nunca vou esquecer. Nem eu. Horas depois de a senhorita América ter anunciado que ficaria no palácio e que iria lutar, decidi lutar também. Quando encontrei Espen numa de suas rondas naquela noite, balbuciei um convite torto para comermos juntos. Ele pareceu tão impressionado que quase lhe dei as costas e saí correndo. Mas então ele disse sim, e desde então tenho encarado tudo de peito aberto. Minhas ansiedades, minhas esperanças, meus sentimentos. Espen, por outro lado, recuei e olhei bem fundo nos olhos dele. Eu te amo, Espen. Tenho mais certeza disso do que qualquer outra coisa. Mas não posso ficar com você se você ainda estiver preso à senhorita América. Ele fez que sim com a cabeça. Sei que eu disse que sempre sentiria algo por ela, e é verdade. Fomos íntimos demais para isso não acontecer. Mas tudo o que sou é seu, e prometo, amanhã de manhã, haja o que houver, vou consertar as coisas. Não duvidei de suas palavras, podia perdoar seus erros, e ele perdoaria minha raiva, e no dia seguinte, recomeçaríamos do zero, porque, de verdade, havia muito tempo pela frente. Por favor, não me decepcione, falei baixinho. Nunca, ele jurou, levando a boca em direção à minha. Tive vontade de ficar ali a noite toda, abraçada com Espen, sentindo a promessa se concretizar dentro dele. Espen me puxava para si, e o mundo inteiro parecia belo e seguro. Um assovio baixo chamou nossa atenção. Ah, olá, soldado Avery, gaguejei, me afastando e ajeitando o vestido. O soldado Ledger e eu estávamos. Olhei para Espen pelo canto do olho. Ele apenas sorria. Olha, eu sabia que isso ia acontecer há semanas, então não precisa me explicar nada, o soldado Avery disse, sorrindo, enquanto atravessava a sala de convivência. Já vai para a cama? Espen perguntou. Ele agitou o braço ao redor. Você não percebeu? Estamos todos em alerta. Esqueci o cinto. Vou pegá-lo e ir direto para o meu posto. O anúncio será amanhã de manhã, então todos estão trabalhando. Cobri a boca, chocada e empolgada e aterrorizada ao mesmo tempo. Teríamos uma nova princesa no dia seguinte. Sei que você acabou de voltar, mas está de guarda esta noite, fazendo a segurança da senhorita América. Avery deu um tapinha simpático no ombro de Espen antes de partir para o quarto. Espen olhou para mim. Acho que isso quer dizer que vou resolver a questão logo cedo. Ri, com a sensação de que nada podia me conter, nem as muralhas do palácio, nem as costuras do meu vestido. Eu te amo, Lucy. Você cuida de mim e eu cuido de você. Não era uma promessa, mas um convite, e eu fiz que sim com a cabeça, aceitando, dando o primeiro passo, rumo a um futuro maior do que qualquer um de nós havia imaginado. Oi, tudo bem? Mais um capítulo aqui, mais uma parte desse casal maravilhoso que eu estou amando. E aí, gostou? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário. Qual foi a sua cena favorita até agora?